Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Isadora. Letícia. Bom dia, Alice. Bianca. O chat está aberto. Vocês colocarem o nome presente. Tudo bem? Escreve lá o nome de vocês, presente. Bom dia, Helena. Queria tanto ver vocês. Podia ligar essas câmeras, né? Cadê vocês, Adora? Liga aí para eu te ver. Ver se você dormiu direito. Letícia. Vamos ligar essas câmeras aí? Vamos. Helena presente. Letícia presente. Natália chegou agora. Bom dia. Quem chegou agora, pessoal, já vai lá colocando no chat o nome e presença, tá? Escrevendo nome e presença, presente. Tudo bem? Isso aí. Enquanto a galera tá chegando aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Essas próximas, eu acho que talvez as próximas 3 lives, 2 ou 3 lives, a gente vai focar nessa questão aqui, ó, função quadrática. Eu montei uma aula para vocês, depois eu vou mandar para vocês essa aula, assim, um resumão bem legal sobre isso daí. Esse assunto é um assunto de matemática 3, tá bom? E a gente vai contemplar aí, acho que se eu não me engano, as aulas 11, 12 e 13. Só que não se preocupem, assim, professor, vou ter que fazer isso tudo de uma vez? Não, porque a gente vai ver isso, eu acho, durante 3 semanas ainda, tá? Durante 3 semanas a gente vai estudar só função quadrática. Professor, mas por que vai estudar tanto função quadrática? Porque é um assunto muito recorrente na prova do Enem. Sempre nas provas do Enem existem questões de função quadrática, tá? Então a gente vai tentar fazer uma revisão bem minuciosa com vocês hoje. E nas próximas 2 aulas, a gente vai tentar só resolver questões de função quadrática. Questões do Enem, que eu trouxe para vocês, que está dentro dessa aula, bem como questões também do material de vocês, tá bom? Da própria aula aí. Então, a intenção hoje é a gente fazer uma revisão geral de função quadrática, e assim que a gente fizer essa revisão geral, relembrar vocês algumas coisas que vocês já estudaram, e assim que a gente relembrar, depois que a gente passar a relembrar isso tudo, a gente vai ficar focando só em exercícios de função quadrática. Tentar fazer pelo menos uns 10 a 15 exercícios de função quadrática. Tranquilo? Quem chegou agora, vamos lá no chat, escrever presente, para a gente saber quem está na aula. De boa? Então vamos lá. Quem quiser, vai anotando já alguma coisa aí, tá bom? Que acha melhor ir anotando. E alguns pareceres, mas depois eu mando a aula resumida para vocês também. Então olha só, galera. Primeira coisa. Quando a gente fala de função quadrática, mesmo que não esteja dando para ver aí, pessoal, eu converso com vocês e vou escrevendo. Olha só, toda função quadrática, né, ela tem um formato geral, que vocês já me conhecem bastante, que é aquele formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Certo? Então, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O que acontece, pessoal? Toda função quadrática tem os coeficientes. E os coeficientes, vocês têm que saber identificar eles. Eu acho que não é dúvida para ninguém mais. Por quê? É através desses coeficientes que a gente consegue calcular o valor de delta, a gente consegue calcular o valor de x1, de x2. Então, sempre tem que saber localizar que o A
ele sempre vai acompanhar a variável x ao quadrado. Então, o valor de A é sempre quem acompanha o x ao quadrado. O B é sempre quem acompanha a variável x. A variável que está no primeiro grau, ó, x elevado a 1, esse aqui é x elevado a 2, por isso que é a equação do segundo grau. E o C é o que a gente chama de termo independente. Então, toda a equação do segundo grau, toda a equação, toda a função quadrática, ela é representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A, B e C são chamados de coeficientes, tá? Sendo que A é o coeficiente que acompanha a variável x ao quadrado, B, x elevado a 1, ou x, né? E C é o termo independente. Primeira coisa, quando a gente fala de função quadrática, pessoal, é vocês entenderem o seguinte: o valor de A, ele nunca pode ser zero. Então, o A, ele sempre tem que ser diferente de zero. Tiago, por que o A tem que ser diferente de zero? Porque se ele for zero, quanto que é zero vezes x ao quadrado? Zero vezes x ao quadrado daria zero. Então, isso daqui ia sumir. Se isso daqui some, eu deixo de ter uma função quadrática, eu deixo de ter uma equação quadrática e passo a ter uma equação do primeiro grau. Então, resumindo, primeira coisa aí, que é o basicão da revisão. Toda função quadrática ela tem o formato ax ao quadrado bx mais c igual a zero. A, B e C são os coeficientes. A sempre acompanha a variável ao quadrado, B sempre a variável que está elevada ao primeiro grau e C é o termo independente. Condição: o A sempre tem que ser diferente de zero. Por que ele não pode ser zero? Porque se o A for igual a zero, esse cara some e a função deixa de ser quadrática. Tranquilo? Relembraram isso? Formato geral, coeficientes. Então, veja bem. Um exemplo bem simples aqui, só para quem não captou ainda e não lembra identificar. Vou pegar aqui abaixo da luz só, ó. 3x mais x ao quadrado menos 2x igual a zero. Ele pergunta qual é o valor de A e qual é o valor de B. Prestem atenção, pessoal. Eu tenho 3x mais x ao quadrado menos 2x. Vou colocar aqui, ó, talvez você não esteja enxergando. 3x mais x ao quadrado menos 2x igual a zero. Antes de eu falar quem é o valor de A e o valor de B e C, eu tenho que escrever na forma de uma função quadrática. Então, ó, eu vou juntar x ao quadrado, 3x menos 2x é menos x. Desculpa. Mais x, eu tenho 3 vezes 2. É igual a zero. Pronto. Está no formato de uma função quadrática. Quem é o valor de A? 1. O valor de B? 1. E o valor de C vai ser quanto? 0. Pessoal, quando eu tenho uma função quadrática, onde eu não tenho um valor de B ou de C, ou seja, quando o B é 0 ou o C é 0, a gente fala que a gente tem uma função quadrática incompleta, uma equação incompleta. Agora, quando eu tenho os valores de A, de B e de C, eu tenho uma equação quadrática completa. Então, a gente tem que saber identificar. Por exemplo, ó, essas três aqui embaixo. 5 terços de x menos x ao quadrado. O A é quem acompanha o x, ó. Então, o A é menos 1. O B é os 5 terços. E o C é 0. Essa equação é uma equação incompleta, porque o C é 0. Já nessa daqui, ó, na última, eu tenho 8 mais x ao quadrado menos 25x. Variável que acompanha o valor de A, que acompanha x ao quadrado. 1. Quem acompanha o valor de x? Ó,
menos 25. Quem é o termo independente? 8. Equação completa. Então, equação quadrática, função quadrática, além de você identificar os valores, não pode errar isso, não pode não saber identificar quem é A, quem é B, quem é C. Você tem que ver se ela é completa ou incompleta. Qual é a diferença, professor? Completa. Tem os valores de A, de B e de C. Incompleta. Tem o valor de A, obrigatoriamente, mas ela pode não ter B, não ter C ou ainda não ter nenhum dos dois. Aí a equação é incompleta. Tranquilo isso daí? Revisão zona básica a gente está fazendo, hein? Para depois a gente fazer só exercício. Então, para quem quiser anotar, a gente viu 3 pontos até agora. A gente viu qual é o formato da equação quadrática, como localiza os coeficientes, quando que ela é completa e quando ela é incompleta, e definimos que o valor de A nunca pode ser zero. Beleza? Resolução de equações incompletas. Resolução de equações incompletas. Olha só, pessoal. Vou fazer com vocês aqui, ó, embaixo, mesmo já tendo o resultado. Se eu tenho uma equação quadrática assim, ó, x ao quadrado menos 81 igual a zero, é uma equação de segundo grau. Por que que ela é incompleta? Ela é incompleta porque eu não tenho o valor de B. Concorda? Aqui eu só tenho o valor de A e o valor de C. Eu não tenho o valor de B. Como eu não tenho o valor de B, eu tenho uma equação que é incompleta, por falta de B. Quando acontecer essa situação, pessoal, professor, eu posso fazer delta, fazer Bhaskara com a equação incompleta? Pode, só que acaba demorando mais tempo. Quando eu tenho uma inequação que é incompleta, para eu resolver ela por falta de B é muito simples. Olha só, eu tenho x ao quadrado menos 81 igual a zero. É só eu fazer o quê? X ao quadrado igual a 81. Eu peguei o menos 81, passei do lado de lá, positivo. Logo, x, ele fica mais ou menos a raiz de 81. Aí tem que ter cuidado. Todas as vezes que eu faço a raiz, tem que ser mais ou menos. Logo, x é mais ou menos 9. Pronto, eu resolvi uma equação de segundo grau, por falta de B, simplesmente jogando o valor para o lado. E aí não precisa de eu ficar fazendo delta, x1, x2. Beleza? Então, pegou, passou para o outro lado, tirou a raiz, acabou. Aqui tem um erro, pessoal. Ó, risca isso daqui para mim, ó. Está errado. Outro exemplo, ó. 2x ao quadrado. 2x ao quadrado menos 50. Vou colocar aqui embaixo, ó, para quem não está conseguindo talvez enxergar. Tá assim, ó. 2x ao quadrado menos 50 igual a zero. Equação, função quadrática por falta, novamente, de B. Joga o número para o outro lado. Ó, 2x ao quadrado igual a 50. X ao quadrado igual a 50 dividido por 2. Por que é dividido por 2? Esse número está multiplicando, eu passei para o lado de cá, dividindo. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a 25, porque 50 dividido por 2 é 25. Automaticamente, x é mais ou menos a raiz de 25, que é mais ou menos 5. Então, a solução, mais ou menos 5. Então, esses dois exemplos, galera, ele faz menção à resolução de equações incompletas, e esses dois aqui é por falta de B. Então, faltou B numa inequação, ou seja, o B igual a zero, para você resolver, só você jogar o número para o outro lado. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta até agora? Ainda não.
A Grise, Oi? a gente vai aprender a achar no gráfico, porque eu tenho muita dificuldade nisso. A gente vai ver gráfico agora, hoje ainda. Ah, tá bom. Tá? A gente está fazendo a revisão basicona. Aliás, a gente vai fazer a revisão basicona, não. A gente vai fazer a revisão do conteúdo todo de função quadrática, detalhado, para depois, nas próximas semanas, igual eu tinha falado lá no início, nas próximas 2 lives, a gente só pegar exercício e discutir em cima de exercício. Entendeu? Por isso que eu estou fazendo essa parte aí, que às vezes eu nem está programado para eu fazer isso no material de vocês, mas eu estou fazendo para deixar bem revisado. Como que resolve incompleta, como que localiza A, B e C. Eu sei que algumas pessoas já sabem, mas a gente vai revisar tudinho, para ficar bem claro. Tranquilo? Foi, então, por falta de B? Professor, agora está faltando o C. O C é 0. Vou apagar aqui, tá? Por falta de C, o C vale 0. Professor, eu posso resolver por Bhaskara? Delta, x1, x2? Posso. Essas duas aqui, ó, foram por falta de B. Essas duas aqui são por falta de C. Professor, eu posso resolver por delta, x1, x2? Pode. Também dá certo. Só que existe uma maneira também mais tranquila de você resolver, que é por evidência. Como assim? Vou fazer aqui embaixo. Ó, x ao quadrado mais 4x igual a 0. Aí eu tenho que saber quais são os zeros dessa função. Primeiro, sempre, quem quiser anota, sempre que o valor de C for 0, quando eu não tiver o valor de C, um dos zeros da função sempre vai ser 0. Independente de qual for a função. Sempre que eu não tiver o valor de C, você vai ter 2 respostas, x1 e x2. Não é sempre isso que a gente acha? x1 e x2? Sempre, quando não tiver C, um vai ser 0 e o outro você descobre. Um vai ser 0, sempre. Como que eu faço aqui então, professor? X ao quadrado mais 4x igual a 0. Eu tenho um elemento que é comum, então eu vou botar em evidência, ó. X que multiplica x mais 4 é igual a 0. Ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4x igual a 0. Então, eu tenho uma multiplicação que tem que dar 0. Eu tenho uma multiplicação que tem que dar 0. E para essa multiplicação dar 0, pode acontecer 2 coisas. Ou x ser igual a 0, que é o que a gente já definiu, sempre vai ter um x igual a 0. Ou o x mais 4 ser igual a 0, ou seja, o x é menos 4. Então, o x2 é menos 4. Então, o zero dessa função, ou seja, resolvendo x1 e x2, obrigatoriamente um eu já sei que dá 0, porque a dica é, se não tem valor de C, um dos x já é 0. O outro eu descobri menos 4. Como que eu fiz isso? Colocando em evidência. Professor, não sei colocar em evidência, prefiro resolver por delta x1 e x2. Vai dar a mesma coisa. Tá, pessoal? Vai dar a mesma coisa. Outro exemplo, ó. 2x ao quadrado menos 8x igual a 0. Ele colocou o x em evidência, ó. X vezes 2x é 2x ao quadrado. X vezes menos 8, menos 8x. Ou x é 0, sempre tem que ter, porque não tem que ser. E o que sobrou, ó, 2x menos 8 igual a 0, ele resolveu e encontrou 0 e 4. Então, isso daí, pessoal, é forma de você resolver em equações incompletas. Tranquilo? Pessoa, não sei fazer nada de equação incompleta. Quero fazer tudo por Bhaskara. À vontade. Pode fazer que vai dar a mesma coisa. Única coisinha que pode acontecer é você demorar mais tempo para resolver uma questão. Tranquilo?
Alguém tem alguma pergunta até agora, dessa parte? Revisando o que a gente viu. Primeiro, o que é uma equação quadrática. Como localizar os coeficientes. Lembra que tem que saber localizar. Quando ela é completa, quando ela é incompleta. E agora a gente viu como resolver a incompleta. Tiago, Pode falar. você pode repetir para mim como que eu faço quando falta C? Quando falta C, beleza. Isso. Ó, quando eu tenho uma equação que falta C, obrigatoriamente, uma das raízes, um dos resultados já vai ser zero. Então, você já tem que ter zero. Aí, como que eu resolvo a equação? Por exemplo, x ao quadrado mais 4x igual a zero. Foi o exemplo que a gente discutiu. Por falta de C, quem quiser anota aí no cantinho também, Bianco, ó. Você sempre tem que colocar em evidência. Você vai fazer evidência. Fatoração. Você vai fazer fatoração e colocar em evidência. Então, aqui, ó, x ao quadrado mais 4x. O que tem em comum entre esses dois? Entre esses dois, o valor que tem em comum é o x. Então, coloquei o x em evidência. X que multiplica, ó, x mais 4. Por que x mais 4? Porque se eu fizer x vezes x, dá x ao quadrado. E se eu fizer x vezes 4, dá 4x. Ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4x. Então, eu tenho que esse valor de x multiplicado por x mais 4 tem que dar zero. Então, ou x tem que ser igual a zero, que é o que a gente já tinha pré-definido, ou x mais 4, que é o que estou aqui, ó, tem que ser igual a zero. Logo, eu pego 4, passo para o outro lado, fica x menos 4. Então, resolvendo x1, x2, o zero dessa função, eu tenho x1 igual a zero, x2 igual a menos 4. São os zeros ou as raízes dessa função. Tranquilo? Show, obrigada. Show? Mais alguma pergunta sobre resolução de equações incompletas? Posso prosseguir? Vamos lá. Essa daqui é a mais comum para vocês. Daqui vocês já sabem ao longo do período de tempo. Que é quando a equação é completa. Como que eu resolvo quando a equação é completa? Ou seja, quando eu tenho o valor de A, o valor de B e o valor de C. Quando eu tenho uma equação completa, por exemplo, essa que está aqui, ó, 9y ao quadrado menos 12y mais 4 igual a zero. Isso é uma equação completa. Para eu resolver uma equação completa, primeira coisa que eu tenho que fazer, para quem não lembra, anota aí, é calcular o delta. Como que calcula delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Para quem tem dificuldade, toma muito cuidado, que muita gente erra o valor de delta, porque esquece de pegar aqui, ó, esse sinalzinho de menos, ele está multiplicando A e C. Aí tem gente que não multiplica, ele faz só assim, ó. B ao quadrado menos. Aí faz 4 vezes A vezes C, esquece do menos. Sempre, quem quiser, sempre marca. Eu gosto sempre de marcar assim, ó. É menos 4 vezes o valor de A, coeficiente A, vezes o coeficiente C. Então, se o A for 1 e o C for menos 1, é menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Então, deixa o sinal sempre aqui, ó. Sempre faz isso aqui, ó, que você não erra. Deixa o sinal dentro desse negocinho aqui, ó. Que você vai fazer menos 4 vezes, e depois você faz o resultado do B ao quadrado. Muita gente erra aqui, ó. Muita gente erra aqui. Tá? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo bem? Fez o delta, você já sabe fazer, tem que resolver o x. Menos B, cuidado também, que um monte de gente erra isso.
Aí acha o valor de B lá na equação. Por exemplo, nessa equação aqui, o B é menos 12. Aí a pessoa vai lá e coloca aqui só menos 12. Não é menos 12 aqui. É menos 12. Porque esse menos é da equação. Esse menos é da equação. Então ficaria assim, ó. Menos 12. Ou seja, menos com menos viraria mais. Então cuidado com isso. Menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. Pessoal, isso daqui não é novidade para ninguém. Todo mundo já estudou função quadrática, resolver a equação. Delta, x1, x2. Os macetes que eu quero que vocês leiam aqui para resolver, para não errar por bobeira, é onde que mais erra? No valor de delta, quando esquece de fazer menos a quantidade vezes A vezes C, ou seja, menos 4 vezes A, a pessoa não faz, esquece esse menos. Ou quando aqui é menos B, a pessoa esquece que esse menos é da equação, não do número. Então tem que lembrar, menos 2. E assim vai. E aí você vai encontrar o valor de x1 e x2. Alguma pergunta? Alguém tem dúvida sobre como resolver uma inequação completa? Fazer delta, x1 e x2, que são zeros ou raízes da função? Tranquilo para resolver isso? Pessoal, não vai ter nada de novidade para vocês, tá? Tudo isso que a gente está estudando são coisas que vocês já estudaram nos anos passados. Só estou fazendo uma revisão zona. Tranquilo? Posso prosseguir? Então, vamos lá. Então, depois que você aprendeu a identificar coeficiente, que você aprendeu a resolver em equação completa, que você aprendeu a resolver em equação incompleta, aí vem o próximo passo. Isso daí talvez possa ser novidade para vocês. Que é você expressar uma equação de segundo grau na forma fatorada. Da forma fatorada. Cuidado que isso é muito utilizado em algumas questões. Vocês vão ver, quem não tiver aí no livro, anota. Se eu tenho uma função f de x, eu vou colocar aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais dx mais c, eu posso escrever essa mesma equação, que está no formato geral, na forma fatorada. Que é esse formato aqui, pessoal. O que é a forma fatorada? F de x igual a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Quem são x1 e x2 na forma fatorada? São as raízes ou os zeros da função. Então, a forma fatorada, qualquer equação do segundo grau, você pode escrever ela da forma fatorada. Onde a forma fatorada é A vezes x menos x1 vezes x menos x2. x1 e x2 são as raízes ou zero da função. A é o coeficiente angular, já é o valor do coeficiente angular, não. É o coeficiente que acompanha a variável x ao quadrado. Então, você já sabe identificar. Depois eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Deixa eu fazer um exemplo para vocês. Olha só. Vamos supor que eu tenho essa mesma equação anterior aqui, ó. A equação é 9y ao quadrado menos 2y mais 4 igual a 0. Resolvi ela. Eu fiz delta, eu vi que delta deu 0. Quando delta dá 0, é massa, porque eu tenho duas raízes reais e iguais. Quem não lembra disso, hein? E eu vi que o x1, no caso aqui é y, né? O y1 e o y2, ele deu, todos os dois vão ser 2/3. Eu tenho duas raízes reais iguais. Por que duas raízes reais iguais? Porque o delta foi 0. Tenho isso daqui a pouco, eu vou falar com vocês.
Aí, vamos supor que eu quero escrever isso na forma fatorada. Então, eu faço, resolvo a questão, descubro quem é x1, x2, ou y1, y2, descubro quem é, e aí eu vou fazer a forma fatorada. Ó, f de x é igual ao valor. Quem é o valor de A? Ó, 9. Então, é 9 vezes x menos x1. Menos 2/3. No caso que o nosso é y, mas não tem problema, só para vocês identificarem. X menos x2. Professor, Então, nesse formato, ó. professor, O x1 e o x2, que são os ficou fora zeros. da tela para mais alguém? Oi? Tá fora da tela o f O de pedacinho x. final lá? É, Pronto. agora tá dentro da tela. Então ficou, ó, forma fatorada. Seria o 9, que é o coeficiente 1A, x menos x1 menos x2. Então, vamos supor que vocês têm que resolver uma equação de segundo grau, que você está lá resolvendo, aí você resolveu bonitinho, aí você achou o x1 valendo menos 1 e o x2 valendo menos 3. Como ficaria a forma fatorada? Ficaria, ó, vou fazer aqui embaixo, f de x igual ao valor de A, x menos x1. Pô, x1 é menos 1. Então, se é menos x1, vai ficar mais aqui. Vezes x mais 3. Você escreveu na forma fatorada. Então, para você fazer a forma fatorada, pessoal, você tem que calcular o x1 e o x2 e escrever nesse formato. Cuidado com o sinal de novo. Ó. O x1 deu menos 1. Menos 1. Aqui vai ter que ser x mais 1. Porque seria menos 1. Isso é forma fatorada. Alguma pergunta sobre forma fatorada? A gente usa, no caso, para quê? Para gráfico? Em algumas questões, ele pede às vezes qual é por exemplo, assim, qual que é a função que representa aquele gráfico? Entendeu? Qual é a função que representa o gráfico que está na imagem, desenhado? Se você já conhece o x1 e o x2 no gráfico, automaticamente você já consegue encontrar a fórmula do gráfico, entendeu? Entendi. Você vai fazer questão que vai pedir isso. Então, a gente tem que identificar sempre forma fatorada A, x menos x1 vezes x menos x2. x1 e x2 são os raízes ou zeros da função. Vai guardando essas informações, galera, que é o resumão, tá? Tudo que eu estou falando aqui, vocês já estudaram nos anos anteriores, a gente está fazendo uma revisão zona. Forma fatorada. Isso daqui todo mundo lembra, eu acho. Ninguém tem dificuldade. Começando a falar de gráfico agora, Ana Flávia, presta atenção. Se você tem dúvidas disso daqui, que eu vou dar alguns macetes para vocês. Começando a falar de gráfico, primeira coisa que a gente tem que bater o olho numa questão que tiver gráfico é olhar a concavidade. A concavidade da parábola. Ou essa parábola vai ter uma concavidade voltada para cima, ou ela vai ter uma concavidade voltada para baixo. O que determina no gráfico de uma função quadrática se a parábola é a concavidade para cima ou para baixo? Todo mundo lembra que o que determina isso é o valor do coeficiente A? Ou seja, se você pegou um gráfico, ou você pegou uma questão onde você identificou que o A é maior que 0, com certeza a sua parábola tem que ser feliz. Tem que ser com a concavidade voltada para cima. Tá? Concavidade voltada para cima. Se você pegou um gráfico ou pegou uma questão onde o A é negativo, lembrando, ó, A maior que 0 é o A positivo. A menor que 0 é o A negativo. Se o A for negativo, a parábola é voltada para baixo. A concavidade é voltada para baixo.
Então, começando a falar de gráficos de uma função quadrática, os gráficos de uma função quadrática são sempre uma parábola, ou voltada para cima, ou voltada para baixo. Professor, como que eu sei que a parábola vai ser feliz, ou seja, voltada para cima, ou triste, voltada para baixo? Para ser feliz, o valor de A precisa ser positivo, voltada para cima. Para ser triste, a concavidade voltada para baixo, o valor de A tem que ser negativo. Tranquilo? Mais um ponto, acho que não é novidade para ninguém. De boa? Tranquilo. Então, concavidade é isso daí. Outra coisa que tem que saber, isso daqui, ó. Olhou para o gráfico, olhou para a parábola. Sempre onde a parábola, pessoal, aí está em cima da luz aqui, ó. Mas aqui dá para eu falar para vocês. Sempre onde a parábola, quem quiser anota, sempre onde a parábola toca o eixo Y, sempre onde a parábola toca o eixo Y, é o valor do coeficiente C. Então, por exemplo, se eu tenho uma equação assim, ó, f de x, x ao quadrado, menos 4x mais 3. Se o valor de C é 3, quer dizer que nesse ponto é onde a parábola toca o eixo Y. Então, o valor de C é sempre onde a parábola toca o eixo Y. Então, um gráfico de uma função de segundo grau, já dá para saber se ele é feliz ou se ele é triste, que é o valor de A que determina se a concavidade vai ser para cima ou vai ser para baixo. É o valor de A que determina. E já dá para identificar onde a parábola toca o eixo Y, que é o valor de C. Então, sempre que o valor de C seja ele positivo ou negativo, é sempre onde a parábola toca o eixo Y. Tranquilo? Boa. Segundo ponto, posso prosseguir? Terceira coisa sobre gráficos, para a gente começar a entender melhor eles. Zero ou raízes da função. Prestem atenção. Zero ou raízes da função é sempre onde o gráfico toca o eixo X. Anota, zero ou raízes da função é onde o gráfico toca o eixo X. Esse zero ou raízes da função, pessoal, é aquele x1 e x2 que a gente calcula usando Bhaskara, não tem? A gente faz, x ao quadrado menos 4x mais 3. Por exemplo, se eu resolver isso daqui, ó, fazer delta, fazer x1 e x2, eu vou ter como resposta 1 e 3. Isso daqui são zeros ou raízes da função. E num gráfico, zero ou raiz da função é o ponto onde o gráfico toca o eixo X. Então, sempre lembre disso. Esse cara aqui, ó, é o x1 e o x2. Aí, quer ver? Quem que me perguntou? Bianca, se você tem esse gráfico aqui na prova, por exemplo, e a gente pede a forma fatorada desse gráfico. Ó, você já tem x1 e x2. Então, você já sabe que vai ser A vezes x menos 1 vezes x menos 3. Ó. X menos x1, x menos x2. Por quê? Porque eu sei que x1 e x2 é 1 e 3 que estão aqui, ó. Então, um exemplo, por exemplo, que poderia ter para você escrever a forma fatorada. Mas a gente só está encontrando o zero da função. Tranquilo? Vou revisar na mente de novo, ó. Gráfico é uma parábola. Feliz ou triste? Depende do valor de A. Se o A for positivo, concavidade para cima.
Se o A for negativo, concavidade para baixo. Valor de C é onde o gráfico toca o eixo Y. Valor de C é onde o gráfico passa no eixo Y. Zero ou raízes da função é onde o gráfico toca o eixo X. Como que eu encontro zero ou raízes da função? É quando a gente calcula o x1 e x2. É quando a gente iguala a função a zero. Como que eu calculo x1 ou x2, professor? Se a equação é incompleta, você pode fazer daquelas formas que a gente estudou agora há pouco. Se ela é completa, você tem que fazer delta para calcular a forma de Bhaskara. Terceiro ponto de gráfico. Um resumo aqui, ó. Ana, para você isso daqui é importantíssimo. Sei que eu tenho mais dúvida nessa parte de gráfico. O valor do zero da função, ele é sempre influenciado pelo valor de delta. Ou seja, dependendo do valor do delta, eu vou ter quantidade de raízes da função diferente. Não sei se vocês se lembram disso. Por quê? Em uma função, o delta ele pode ser de três formas. Ele pode ser um delta maior que zero, ele pode ser um delta igual a zero, e ele pode ser um delta menor que zero. E isso influencia nos zeros da função. Como assim, professor? Toda vez que vocês tiverem um valor de delta maior que zero, pessoal, vocês vão ter duas raízes reais diferentes. Ou seja, você vai ter o x1 e o x2 diferente um do outro. Um vai valer 1, o outro vai valer 7, um vai valer -2, o outro -3. Se eu tenho duas raízes reais diferentes, pessoal, sempre que o delta é maior que zero, ele vai tocar o eixo x em dois pontos, porque eu tenho duas raízes. Já se o delta é igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais. Elas são iguais. Se eu tenho duas raízes reais iguais, quer dizer que o meu x1 é igual ao meu x2. Eles são iguais. Então, se o x1 é igual ao x2, ele só vai tocar o gráfico em um ponto. E quando o delta é menor que zero, não tem raiz real. O que quer dizer não ter raiz real? Se não tem raiz, não tem zero da função. Então, o gráfico não toca o eixo x. Então, essas coisas vocês têm que internalizar aí, para quando vocês baterem o olho num gráfico, vocês já saberem. Tem uma questão lá que tem um gráfico. Você chegou lá e identificou isso daqui, ó. Por exemplo. Bateu o olho aqui, você viu que a concavidade é para cima, você tem que saber que o A é positivo. Tocou em dois pontos, ou seja, x1, x2 são diferentes, tem duas raízes, dois zeros da função, o delta é maior que zero. Ah, não, pessoal, olhei esse gráfico aqui, ó, esse. Está para baixo, o A é negativo, o que é triste. Por que que o delta é igual a zero? Porque o gráfico só toca em um ponto. Ou seja, o x1 é igual ao x2, eles são iguais. Aqui tem uma prova, se eu vi um gráfico lá, não tinha tocando nada no eixo x. O gráfico nem encostava no eixo x. Por que que ele não encosta? Porque o delta é negativo. Então isso tem que internalizar. Beleza? Então prestem atenção. Concavidade. Faz resumo mental. Professor, aí. Oi. Quanto o delta é negativo, como que a gente calcula? Quando o delta é negativo, não tem raiz real, Murilo, mas tem raiz complexa. Então, quando o delta é negativo, a gente entra dentro de um novo grupo numérico chamado números complexos, que aí é cenas para outros capítulos. Geralmente a gente não estuda isso, não vem como conteúdo regular, vem como conteúdo extra. Se você quiser, eu acho que eu tenho até um livrinho lá em casa que fala só sobre números complexos e eu passo para você. Para você é interessante estudar, ainda mais se você quer ITA, né? É interessante Tá bom, você estudar obrigado. números complexos, tá bom? Lembre Obrigado. de
ou pode até olhar isso na internet também para você que quer fazer ITA, lá eles cobram muito números complexos, tá bom? Tá bom, obrigado. Então, ó, concavidade a gente já viu, a gente viu zero ou raiz da função, a gente viu o valor de C e a gente viu como o delta influencia. Então, isso você tem que bater o olho no gráfico e identificar, tá? Ana, tá conseguindo acompanhar? Você que falou que tinha mais dúvida nessa parte? Ana? Ana? Where are you? Tô sim, tio. Tá Tô. É conseguindo? porque meu áudio é muito ruim. Aí eu tenho que ligar no celular pra conseguir falar. Não. Mas tá conseguindo acompanhar? Está fazendo Aham. a revisão. Aí todas as vezes que a gente fizer exercício de gráfico, eu vou relembrando isso a vocês. Mas vai anotando e vai acompanhando. Ô, professor, e aí o B, como que eu acho? Como que eu acho o B? O B, eu vou ensinar dois macetes para vocês. O A é fácil de encontrar. O C também. Para eu encontrar o valor de B, Ana, geralmente É vai o C ter sobre gráfico. A? Oi? Tipo, eu não lembro se foi nessa matéria quando a gente estudou antes, que era aquele negócio tipo C sobre A que a gente Não, isso daí é lá encontrava. na equação do primeiro grau. Aqui, para a gente encontrar o valor de B, a gente vai fazer um sistema. Eu até trouxe questão para a gente resolver como que encontra o valor de B. Não vai dar para resolver hoje, a gente vai resolver nas próximas aulas. Mas o valor de B, geralmente a gente precisa de dois pontos no gráfico para a gente formar um sistema linear. A gente vai Tá. ver como é que faz, tá bom? O valor de B não é tão simples de encontrar. E aí eu vou ensinar até um macete para vocês saberem. A única coisa que dá para fazer de macete com o valor de B é saber se o B é positivo ou negativo. Mas eu vou ensinar vocês também. Qual é o macete? Tranquilo? Isso daqui, ó, relação entre as raízes. A gente já estudou isso também. A soma das raízes de uma equação do segundo grau é menos B sobre A. E o produto é C sobre A. Então, x1 mais x2 menos B sobre A. Então, se eu tiver duas raízes, a soma é menos B sobre A. E x1 vezes x2 é C sobre A. Ana, olha aqui, aproveitando a sua pergunta, lógico que a gente vai fazer muito exercício sobre isso. Olha uma forma de encontrar o valor de B aqui, ó. Se eu conhecer o valor de A, se eu saber qual é o valor de A, se eu souber quem é x1 e quem é x2, automaticamente eu encontro o valor de B. Concorda? Ah, pessoal, mas eu não sei o valor de A. Ó, se eu tenho um gráfico, olha a ideia, tenta acompanhar aqui, ó. Eu tenho um gráfico assim, ó. Caiu na prova assim, ó. Aqui é 3, aqui é 1, aqui é 3. Eu falo assim, ó. Qual é o valor de B da função que representa esse gráfico? Ó, o C vale 3. Ó, tem o C. O A vale 1, o x1 vale 1, o x2 vale 3. Ó, 1 vezes 3 é igual a 3 sobre A. 3 é igual a 3 sobre A, logo A vale 1. Ó, eu descubro o valor de A. Se eu descubro o valor de A, eu encontro o valor de B. Tá vendo que como uma coisa vai puxando a outra? Uma coisa vai puxando a outra, ó, tem um gráfico, tem lá no próprio gráfico, ele pergunta assim, qual é a função que representa esse gráfico? Se eu tenho x1, x2 e c, x1, x2 e c, eu descobri A. Se eu tenho A, x1, eu descubro B. Aí eu tenho a função. Então é isso que a gente tem que matutar para na hora que aparecer a questão a gente resolver. Tranquilo? Então, ó, calma, a gente vai fazer exercício, tá, gente? Isso daqui tudo que a gente está conversando. Estou fazendo revisão zona geral. Então, soma menos B sobre A e produto C sobre A. Tranquilo? Pessoal, Professor, acabou meu tempo. Oi? só para lembrar, é sempre bom fazer esse formado aí, x1 mais x2 igual a b sobre a, quando a for igual a 1, não é? Que aí é mais simples. Isso aí. Fica mais simples.
mesmo se A não for igual a 1, você pode fazer... Pode, desde que você encontre esse valor, né, Murilo? Entendeu? Desde que você encontre, mas pode. Tá? Tá. Galera, a gente tem aqui o restante da revisão, ó, coordenadas do vértice e função canônica. São duas coisinhas só. Coordenada do vértice, ponto máximo e mínimo, né? E a função forma canônica. E depois tem uma revisão geral, e é só exercício depois. Então, na nossa live de semana que vem, a gente vai... Eu vou mandar essa aula para vocês também. Vocês vão revisando tudo isso que a gente está conversando. Tem um último slide, que é esse daí, que é um resumão de tudo, para a gente só fazer exercício depois, discutindo esse monte de coisa. E lembrando, bateu o olho no gráfico, a gente já tem que começar a enxergar esse monte de coisa que a gente está discutindo. Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma coisa? Não. Não? Tranquilo? Então, semana que vem a gente retorna para analisar esses dois últimos slides aí sobre vértice, para depois só fazer exercício desse assunto. Ficar umas 2 aulas, 3, de repente, só treinando função quadrática, eu ensinando os macetes para vocês, os tipos de exercício, para a gente ficar bem fera nisso daí. Tranquilo? Arrasou, Thiago. Beijão. Fala, Bianca. Falei, arrasou. Ah, tá. Beijão, fiquem com Deus. Vão dar uma beber aguinha agora, dar uma relaxada para a próxima aula, tá bom? Semana que vem a gente volta a falar desse assunto. Abraço, galera.